Imagine ser apenas um cara normal em um momento, mas depois acordar com poderes de trapaça que o transformam no artista marcial mais temido em um mundo totalmente novo. A história começou quando o antigo deus da guerra despertou de seu sono, e de alguma forma, um homem de 28 anos chamado Fang Ping foi subitamente lançado 10 anos no passado, direto para um universo paralelo onde as artes marciais não eram apenas um hobby, mas a própria base da sociedade. Quando Fan Ping abriu os olhos, encontrou-se flutuando no ar como um fantasma confuso, bem no meio de uma luta mortal. Dois artistas marciais de nível grão-mestre, Tai e Lai, estavam travados em um confronto brutal. Tai, brilhando com uma aura roxa ameaçadora, lançou uma técnica marcial devastadora que arremessou Lai direto contra a encosta de uma montanha. Ele começou a comemorar, claramente achando que a luta tinha acabado, mas comemorou cedo demais. Lai levantou-se dos escombros, parecendo mal arranhado, e decidiu ensinar a Tai o significado de excesso de confiança. Ele ativou uma técnica oculta chamada Punho Mestre do Cavalo Celestial, e com um soco explosivo, obliterou Tai na obliviação. No segundo seguinte, Fang Ping se viu acordado com um sobressalto, encharcado de suor e sentado em sua carteira na sala de aula, como se tudo tivesse sido apenas uma alucinação louca. Ele piscou em confusão, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. O professor anunciou casualmente que as inscrições para o exame de artes marciais começariam no dia seguinte, depois saiu como se fosse apenas mais uma terça-feira. Fang olhou para seus colegas de classe, Yang Jian e Chen Fan, com uma expressão entre perdida e chocada. Os dois trocaram olhares e perguntaram no que ele estava olhando, mas antes que ele pudesse responder, outro estudante entrou na sala segurando um telefone. Na tela, um artista marcial de terceiro grau chamado Li Dali estava ocupado se exibindo, afirmando que estava prestes a arriscar sua vida entrando em uma zona de batalha de 8º grau. Ele disse aos espectadores para lembrarem seu nome caso morresse, apenas para que pudessem testemunhar sua bravura. Enquanto o vídeo passava, o queixo de Fang quase caiu. O campo de batalha no clipe era idêntico ao lugar onde ele acabou de ver os dois grandes mestres lutarem. Ainda sem entender e abalado, Fan Ping correu para o cibercafé mais próximo como um homem em uma missão. Ele passou horas vasculhando a internet, eventualmente descobrindo a verdade chocante. Ele havia aterrissado em um mundo paralelo onde os artistas marciais não eram apenas celebridades, eram deuses entre os homens. E aparentemente, o exame de artes marciais não era um teste qualquer, era um momento que poderia definir o futuro de uma pessoa. Quando soube que a taxa de inscrição era de quase 10.000 yuans e que as pílulas de vitalidade necessárias custavam cerca de 30.000, seus olhos quase saltaram da cabeça. Ao sair do café, sobrecarregado e um pouco sem dinheiro, ele passou por um cartaz de procurado com um artista marcial de segundo nível. Isso lhe deu uma ideia, mas antes que pudesse se distrair, ele seguiu para o Jardim Jingu, sua antiga casa. A nostalgia o invadiu enquanto ele estava em frente ao lugar, as memórias o atingindo como ondas. Quase instantaneamente, sua irmã mais nova correu até ele, exigindo o reembolso do dinheiro que ele havia emprestado. Fang respondeu da única maneira que um irmão mais velho faria, beliscando a bochecha dela. Ela gritou e correu para contar à mãe deles. Nesse momento, o pai deles entrou, e Fang sorriu ao ver a cena familiar e reconfortante de sua família reunida novamente. Durante o jantar, Fang disse ao pai que queria fazer o exame de artes marciais. A mesa ficou em silêncio. Sem dizer uma palavra, seu pai se levantou e voltou com um envelope cheio de dinheiro. Ele entregou com um olhar sério e lembrou Fang que esse caminho não era apenas uma escolha casual, era um grande compromisso. Mais tarde naquela noite, Fang ouviu silenciosamente seus pais conversando enquanto lavavam a louça. Sua mãe sussurrou que eles tinham apenas 50.000 yuans em poupança total. Seu pai respondeu calmamente que iria pegar emprestado algumas pílulas para aumentar o sangue da fábrica. De jeito nenhum ele deixaria o dinheiro impedir o futuro do filho. No dia seguinte na escola, o caos se instalou quando os amigos de Fang descobriram que ele realmente havia se inscrito para o exame. Eles o olharam como se ele tivesse perdido a cabeça, chamando isso de total besteira. Mas antes que os boatos pudessem se espalhar ainda mais, o professor entrou com uma notícia surpreendente. Wang Jinyang, um ex-aluno que se tornou um artista marcial completo, estava voltando para visitar. A sala de aula ficou em alvoroço. O professor então pediu a Fang, junto com Wu e Yang, que fossem à estação buscar o lendário veterano. Mais tarde naquela noite, Fang estava deitado na cama, rolando os requisitos de admissão para o exame de artes marciais. Justo quando ele começava a pensar demais, uma gota de água com cheiro ruim caiu em seu rosto. Ele olhou para cima com nojo. O banheiro no andar de cima estava vazando novamente. Antes que ele pudesse reclamar, sua mãe chamou, pedindo para ele verificar as pílulas de vitalidade que seu pai tinha trazido para casa. Curioso, ele se levantou e as inspecionou. No momento em que segurou a primeira pílula, uma estranha pulsação percorreu seu corpo. De repente, o mundo ao seu redor desapareceu e ele foi transportado para um espaço bizarro onde uma tela flutuava à sua frente, exibindo algo chamado valor de arte marcial. Num piscar de olhos, ele voltou à realidade, com o coração disparado. Inseguro se era apenas uma alucinação, ele pegou a segunda pílula e, bam, foi puxado de volta para aquele mesmo reino misterioso. Desta vez, estava claro, não era um sonho. Algo foi desencadeado pelas pílulas de Qi de sangue. Fang olhou para baixo e percebeu que estava em cima de uma estátua gigante, diante de uma interface que ele não entendia.
Depois que Fang tocou a segunda pílula, o valor da arte marcial na tela de repente dobrou. Pensando que poderia estar apenas indicando quanto a pílula valia, ele tocou casualmente na segunda linha, que exibia algo sobre energia vital. No momento em que fez isso, uma dor lancinante atravessou seu corpo. Seu valor de arte marcial começou a despencar rapidamente, caindo como um crash do mercado de ações, enquanto sua energia vital mal subiu 0,1. Em algum lugar distante, aquela flutuação selvagem de Qi e sangue não passou despercebida. Um fugitivo notório que mantinha uma mulher refém de repente parou. Ele podia sentir que algo anormal havia acabado de acontecer. Ao mesmo tempo, o Sr. Wang recebeu a ligação. O criminoso havia entrado em Kangshan. Se ele escapasse da cidade, seria impossível rastreá-lo. Irritado, Wang repreendeu o informante por alertar o fugitivo cedo demais e exigiu 500 mil pontos de artes marciais como compensação pela pista perdida. De volta ao quarto de Fang, seus músculos estavam se contraindo loucamente. Ele olhou para a tela em descrença. Seus pontos haviam caído até 30 mil, e todo aquele sofrimento só havia aumentado sua energia em mísero 0,1. A esse ritmo, ele precisaria de milhares de pílulas apenas para subir de nível. Ele gritou de frustração, mas nesse momento sua irmã entrou abruptamente e gritou com ele por estar berrando como um louco. Apesar da dor e confusão, Fang ficou impressionado. A pílula não havia desaparecido após o uso, o que significava que ele poderia acessar aquele mundo misterioso da estátua novamente. Na manhã seguinte, Fang juntou-se aos colegas para saudar o veterano que retornava na estação. Quando o Sr. Wang apareceu, um dos estudantes perguntou por que ele não tinha saído pelo portão principal. Wang rapidamente desconversou, alegando que tinha chegado antes do horário, enquanto secretamente escondia o fato de que estava seguindo o fugitivo. Quando Fang se apresentou, Wang sentiu uma estranha onda de energia percorrer seu corpo. Um falastrão de moletom amarelo começou a se gabar de que sua força era igual à de Fang. Fang rapidamente manteve a calma e ofereceu uma desculpa casual. Embora Wang devesse pegar o ônibus, ele insistiu em voltar a pé com eles. Assim que voltaram para a escola, Wang fez um discurso motivacional épico que deixou a multidão animada. Antes de partir ao pôr do sol, ele deu seu número de contato aos calouros que o haviam buscado, dizendo-lhes para ligarem para ele se algum dia se encontrassem em sérios apuros. Quando Wang desapareceu pela estrada, Fang de repente lembrou-se do seu próprio problema, o vazamento no teto de cima. Ele correu para casa e foi direto à porta do vizinho. Ninguém atendeu, mas quando estava prestes a sair, ouviu o vidro quebrando lá dentro. Ele chamou pela tia Chen, que geralmente morava lá, mas em vez dela, um homem abriu a porta. O estranho explicou calmamente que a tia Chen tinha alugado o apartamento para ele temporariamente. Fang mencionou o vazamento vindo do banheiro acima e presumiu que o homem poderia saber o que estava acontecendo. O homem olhou para ele demoradamente, claramente avaliando-o, tentando descobrir se esse garoto sabia quem ele realmente era. Então, tentando agir de forma amigável, o homem o convidou para entrar. Quando Fang passou pelo banheiro, ele notou algo. Havia uma bandagem ensanguentada jogada no chão. Seus instintos entraram em ação. Ele percebeu imediatamente que este não era um inquilino comum. Ele tinha acabado de tropeçar no covil do criminoso procurado. O homem tentou manter a calma. Ele ofereceu-se para ferver água e disse a Fang para relaxar. Então, habilmente, ele direcionou a conversa para recompensas. Fang deixou escapar algo, apenas o suficiente para o criminoso perceber que tinha sido reconhecido. Antes que as coisas ficassem violentas, Fang digitou secretamente uma mensagem para o Sr. Wang, pedindo ajuda urgente. Assim que a mensagem foi enviada, Wang ligou de volta. Fang atendeu em pânico, mas antes que pudesse falar, o criminoso o jogou contra a parede. Fang foi lançado, mal conseguindo se levantar. O fugitivo decidiu que era hora de desaparecer para sempre. Ele avançou em direção a Fang, planejando acabar com ele ali mesmo e apagar todos os vestígios. Mas então algo aconteceu. Fang, usando o sistema, trocou seus pontos restantes e restaurou sua energia a tempo. Ele desviou de alguns golpes na esperança de virar a luta. Funcionou, por cerca de 2 segundos. Quando o fugitivo levantou a mão para acabar com ele com uma técnica final, uma sombra atravessou a sala. O Sr. Wang havia chegado. Com força explosiva, Wang golpeou o criminoso até deixá-lo inconsciente antes que ele pudesse reagir. Depois de verificar Fang, Wang explicou o passado do criminoso. Fang de repente lembrou-se da tia Chen e correu para encontrá-la. Felizmente, ela estava segura. Uma vez que o fugitivo, revelado como Juan Bin, foi entregue às autoridades, Wang deu a Fang um sólido sinal de positivo por ter sobrevivido ao encontro. Fang sabia que não foi apenas coragem que o salvou, foi o sistema, mas ele decidiu manter esse pequeno segredo para si mesmo. Wang entregou-lhe um pacote com os pertences do fugitivo, dizendo que isso poderia ajudar no seu avanço nas artes marciais. Fang perguntou o que eram, e Wang explicou que as pílulas de chave de sangue aumentavam o limite superior de energia Qi, enquanto os elixires de Qi e sangue ajudavam a levar uma pessoa ao próximo nível. Ele também explicou como cada nível se dividia em 4 estágios menores e continuou educando Fang sobre todos os elementos essenciais que ele precisaria daqui pra frente. Antes que a lição pudesse terminar, a irmã de Fang apareceu, furiosa porque ele esqueceu de buscá-la na escola. Mas no momento em que ela viu Wang, seu humor mudou completamente. Ela gritou, correu direto para ele e implorou descaradamente por um autógrafo. Depois de voltar para o quarto, Fang sentou-se para examinar os itens que Wang lhe havia dado, mas antes que pudesse abrir completamente a bolsa, foi sugado de volta para o estranho mundo do sistema. Desta vez, seu valor de artes marciais havia ultrapassado 2 milhões, o que explicava porque seus reflexos e sentidos estavam mais aguçados do que nunca. Nesse momento, o sistema começou a brilhar, claramente passando por algum tipo de atualização. Com um único pensamento sobre aumentar sua vitalidade, uma onda de dor o atingiu como um raio, mas junto com a dor veio o poder.
A força agora fluía nele tão facilmente como se ele tivesse acabado de se transformar em Super Saiyan. No dia seguinte na escola, o garoto rico não parava de falar sobre como era exaustivo dar apenas alguns passos até o centro de vitalidade. Ele se gabava de que seus pais até compraram um scanner doméstico para verificar seu valor sem sair de casa. Não satisfeito apenas em conversar, ele arrastou Fang de volta para sua mansão, curioso para saber se o que o Sr. Wang havia dito sobre Fang era realmente verdade. Uma vez lá, o garoto rico insistiu que Fang despertasse suas emoções e tentasse atingir seu pico. Fang tentou e o valor chegou a 113. O garoto rico ficou ali, pasmo, mas isso não foi o fim. Fang acabou passando a noite inteira na casa dele, apenas tentando convencer o cara de que os números eram legítimos e não algum tipo de truque. Eventualmente, o dia do teste chegou. No centro de exames, o examinador fez o discurso de motivação habitual, lembrando a todos que os artistas marciais eram a espinha dorsal do futuro da nação. Ele apresentou as regras e declarou a nota de aprovação. Qualquer um que marcasse acima de 112 estava dentro. Com isso, o teste começou. Os estudantes começaram a gritar com todas as suas forças, tentando aumentar seus valores. Assim que a sala se acalmou, apenas uma voz continuou uivando como um lunático, a de Fang. Ele se recusava a parar, gritando como um herói de Dragon Ball em seu último aumento de poder. A cápsula de teste acendeu em um vermelho intenso. O examinador olhou incrédulo enquanto o número na tela subia para 149. Exatamente o mesmo número que o Sr. Wang havia alcançado no ano anterior. Até o garoto rico, que estava cheio de dúvidas na noite anterior, ficou sem palavras. Fang o havia provocado a noite inteira com uma expressão séria. Após passar no teste, Fang ligou para Wang para perguntar sobre opções de universidade. Seu veterano disse para encontrá-lo na arena esportiva no dia seguinte às 2 da tarde em ponto. Naquela noite, quando o pai de Fang viu os resultados do teste, ele ficou emocionado e até chorou, orgulhoso de quão longe seu filho havia chegado. Na arena, Wang cumprimentou Fang com um caloroso parabéns e o apresentou à filha de seu mestre, Nini. Ele disse para ela esperar por perto um pouco, e enquanto ela se afastava, a mente de Wang vagou para o passado. Ele se lembrou de seu mestre, Jiang Qingmin, que uma vez entrou voluntariamente em um portal que estava se fechando sem garantia de retorno apenas para salvar a humanidade. Antes de partir para resgatar um homem chamado Chen Quan, o mestre havia confiado a Wang a liderança da Sociedade de Artes Marciais. Tentando um último truque desesperado para fazê-lo ficar, Wang até brincou sobre casar sua filha, apenas para o mestre Jiang chamá-lo de sem vergonha e ameaçar quebrar suas pernas, lembrando-o de que a menina ainda era uma criança. Voltando à realidade, Wang de repente lançou um soco surpresa em Fang, provocando-o e perguntando se ele estava satisfeito com aquele corpo frágil. Então ele ficou sério novamente e apresentou as principais opções de universidades. Ele recomendou 4 escolas que ofereciam recursos e apoio para avanços, todas gratuitas. Fang pensou cuidadosamente e decidiu escolher a segunda escola, a Universidade Mo. Logo chegou a hora de se despedir. Ele abraçou sua família e sua irmãzinha fez beicinho como uma chorona, exigindo que ele a avisasse assim que encontrasse uma noiva. Quando o trem começou a se afastar, ela correu atrás dele, acenando, claramente não pronta para vê-lo partir. Em outro lugar, Wang caminhava lado a lado com a filha de seu mestre, prometendo silenciosamente ficar mais forte, forte o suficiente para proteger Fang um dia, se fosse necessário. Enquanto isso, Fang chegou à Universidade Mo pronto para qualquer coisa, até ver o guarda da entrada. O cara parecia um tubarão humano, completo com dentes afiados e uma enorme espada grande. Sem perder o ritmo, o guarda avisou Fang para não ficar convencido só porque tinha conseguido entrar. Avaliando, o homem de cabelo azul tentou adivinhar o estágio de Fang, mas Fang apenas riu e perguntou casualmente se ele era seu veterano. O homem se apresentou como Qin Fanqin, mas no momento em que Fang mencionou que era de Nanjing, a expressão de Qin escureceu. O rosto de Wang passou por sua memória e, com a mandíbula cerrada, Qin disse a Fang para parar de ser tão familiar e mostrar o devido respeito aos seus superiores. Enquanto Qin se afastava carregando um enorme saco de recursos, ele murmurou maldições sobre sua respiração e jurou um dia superar as universidades Guaying e Nanjing. Mais tarde, na recepção de admissões, Fang entregou sua papelada à recepcionista. Ela a examinou e ficou surpresa ao ver que ele já havia alcançado o 2º nível de temperamento ósseo. Mas quando fez uma verificação rápida, encontrou algo ainda mais chocante. Ele havia alcançado o 3º nível em apenas um mês, um feito que apenas um estudante do 2º ano havia realizado antes. A sala inteira ficou em silêncio. A máscara profissional da recepcionista rachou ligeiramente enquanto ela se apressava para organizar o protocolo adequado. Ela até chamou seu superior, Zhou Yan, para escoltá-lo pessoalmente dali. Após o registro, Fang foi levado pela recepcionista para a área 1, onde ela explicou que a beleza cênica não era apenas para estética, mas para manter os alunos sãos quando o treinamento implacável começasse a esmagar suas almas. Enquanto passavam pelos jardins exuberantes e passarelas tranquilas, Fang não pôde deixar de se perguntar se havia se matriculado em uma academia de artes marciais ou em um resort de luxo. Uma vez dentro dos dormitórios, Fang dirigiu-se ao seu quarto designado e ficou surpreso com o tamanho do espaço. Era como ter uma suíte presidencial só para ele. Assim que começou a desfazer as malas, um loiro alto e bonito do outro lado do corredor entrou sem bater. Ele se jogou no sofá de Fang como se fosse dono do lugar e se apresentou como Fu Chenbing. Com um sorriso suave demais para ser confiável, Fu perguntou de onde Fang era, mas no momento em que Fang mencionou Nanjing, o tom amigável de Fu evaporou.
Fu estreitou os olhos e perguntou se Fang conhecia alguém chamado Wong. Sem esperar por uma resposta, ele começou um monólogo dramático sobre como Wong estava fazendo avanços absurdos e já havia derrotado os lutadores mais fortes de outras 8 universidades. Fan, impassível, calmamente tomou um gole de sua bebida fria. Mas quando Fu notou o terceiro nível de temperamento ósseo, ele parou. De repente, seu tom suavizou. Talvez, só talvez, a diferença entre eles não fosse tão grande afinal. Tentando manter as coisas tranquilas, Fu lembrou Fang de não perder o discurso do mentor no campo 1, e até o incentivou a fazer uma entrada chamativa, porque por que não deixar uma marca desde o primeiro dia? Mais tarde naquela tarde, Kim estava sendo arrastado por uma mulher, envolvido em ajudar a procurar alguém promissor no novo grupo. Exatamente quando o relógio marcou 3 da tarde, Fang apareceu no último segundo, caminhando casualmente com seu novo melhor amigo, Fu, ao seu lado. Os enormes portões de aço rangiam ao abrir enquanto o burburinho da multidão diminuía. Um homem de aparência afiada avançou e anunciou em um tom gelado que qualquer um que chegasse atrasado perderia metade de seus créditos de entrada, créditos no valor de dezenas de milhares de pontos de artes marciais. A multidão estremeceu. Claramente, este lugar não estava aqui para mimar sonhos. O diretor da Academia Mo dirigiu-se aos recém-chegados com a gravidade de um general de guerra. Ele não adoçou nada. Entrar na Mo não era a linha de chegada deles, era o brutal tiro de partida de uma corrida pelo inferno. A vida aqui não seria feita de sol e pétalas de sakura. Guerreiros eram forjados pelo fogo, e a academia estava pronta para aumentar a temperatura. Como se fossem convocados por suas palavras, os instrutores fizeram sua entrada do céu, literalmente. Um após o outro, eles desceram como lendas vivas, cada um liberando uma presença avassaladora que varreu o campo como uma tempestade. Os estudantes tremiam sob a pressão intensa, muitos caíram. Fang, por outro lado, manteve-se firme e lançou sua própria introdução explosiva, absorvendo os holofotes como um protagonista na noite de estreia. Entre a multidão, uma instrutora de aparência desleixada olhou para ele com desdém. Ela reconheceu o sobrenome dele e prometeu silenciosamente tornar seu tempo ali o mais miserável possível. No momento certo, Fu entrou em cena, não querendo ficar para trás, e os dois começaram a fazer poses no estilo JoJo, como se estivessem fazendo um teste para um desfile de modelos em meio à batalha. A exibição exagerada deles irritou Kim profundamente. Então, com uma rajada de energia dourada, o ex-diretor fez sua entrada dramática. Cada movimento gritava artista marcial de elite. Sua presença silenciou o campo enquanto ele começava um de seus discursos notoriamente longos. Fu sussurrou que este tinha que ser a Frank, o antigo diretor da academia. Frank iniciou um discurso nostálgico sobre guerreiros, história, glória perdida e orgulho ancestral. Tudo enquanto olhava para o céu como se esperasse que as nuvens respondessem. Ninguém entendeu metade do que ele estava dizendo, mas todos aplaudiram mesmo assim. De repente, o atual diretor soltou uma bomba. Cada estudante receberia uma pílula de Kai sangue de primeira qualidade gratuitamente. O campo explodiu em aplausos, mas assim que a alegria atingiu o auge, ele lançou outra surpresa. A competição de treinamento dos calouros começaria em 20 minutos, e quem não estivesse no salão de treinamento até lá poderia dar adeus ao seu futuro. O pânico se espalhou pela multidão. Os olhos de Fang se arregalaram quando a realidade o atingiu. Cada calouro ali era agora um rival, incluindo seu novo amigo, Fu. Uma vez no salão de treinamento, Fang e Fu ficaram boquiabertos com o tamanho dele. O instrutor começou a explicar que apenas os primeiros 4 de 9 andares estavam abertos para os calouros. Cada andar testava habilidades diferentes. A reviravolta, o andar em que um estudante fosse o último a permanecer de pé, decidiria a faculdade a qual seria designado. Mas havia um porém. Apenas 400 estudantes eram permitidos por andar. Qualquer um que entrasse após esse limite perderia mais da metade de seus créditos. Não era apenas um teste, era uma batalha real. Assim que as regras terminaram, a atmosfera mudou. O instrutor acrescentou que apenas armas de madeira eram permitidas. Antes mesmo de terminar a frase, os estudantes correram em direção à entrada como compradores na Black Friday. Armas voaram das prateleiras e lutas começaram instantaneamente. O caos havia começado. Fang olhou para Fu, deu um rápido adeus e avançou como um homem em uma missão. Um cara tentou derrubá-lo nas escadas. Fang o afastou como fiapos em um casaco. Então veio um trio de novatos suados e excessivamente confiantes. Fang mal piscou enquanto passava por eles com facilidade. Quando chegou ao segundo andar, não pôde deixar de se perguntar se todo aquele alarde sobre a elite da Academia Mo era apenas fumaça. Observando as pessoas brandirem suas armas de madeira como se estivessem tentando espantar moscas, Fang começou a pensar que talvez Wang tivesse exagerado sobre o quão competitivo esse lugar realmente era. Enquanto o caos irrompia pelos pisos de treinamento, uma garota de cabelos prateados na escada chutou seu oponente como um mosquito zumbindo muito perto. No entanto, assim que ele foi lançado, ela o pegou no ar por puro reflexo. Grande erro. O cara, claramente sem honra, aproveitou a chance para jogá-la da escada. Felizmente, seus amigos a pegaram no último segundo e não perderam tempo em fazer justiça com o canalha, transformando-o em um esfregão em segundos. Em outro lugar, Fu estava avançando por um grupo de 4 como um trator humano. Seu ímpeto era imparável até que 2 conseguiram desacelerá-lo, igualando-se a ele golpe por golpe. Justo quando as coisas pareciam sob controle, um lutador rechonchudo agarrou-se à perna de Fu como um faminto se agarrando a uma coxa de peru, dando ao seu companheiro a chance perfeita de desferir um golpe traiçoeiro que acabou com a investida de Fu.
Enquanto isso, Kim estava do lado de fora da sala de controle, andando de um lado para o outro como um gato com cafeína. Mas sua pequena missão de reconhecimento foi interrompida quando um instrutor de aparência assustadora o pegou bisbilhotando. Pensando rápido, Kim alegou que precisava da assinatura do diretor, embora na verdade estivesse ansioso para ver quem chegaria primeiro ao quarto andar. Infelizmente, ele já estava atrasado. Seu amigo Giles já tinha chegado antes dele. Logo depois, o grupo de garotas chegou, visivelmente sem se impressionar. Elas zombaram de como os garotos, apesar de toda a conversa dura, não passavam de latidores fracos sem mordida. À medida que mais estudantes chegavam aos andares superiores, Kim não resistiu a zombar da dupla supostamente forte por estarem atrasados. Fu conseguiu nocautear outro desafiante aleatório, mas no momento em que Fang chegou, a atmosfera mudou. Fang fez uma entrada grandiosa e imediatamente ridicularizou o último oponente de Fu, chamando-o de piada. Então, alto o suficiente para todos ouvirem, ele afirmou que deixou Manding porque seu sênior o exaltou como um lugar cheio de prodígios. Mas tudo o que ele viu foram amadores agitando paus de madeira. A multidão congelou, bocas abertas diante de sua arrogância. Os estudantes começaram a murmurar que esse cara tinha muita audácia. Então, para realmente agitar as coisas, Fang olhou diretamente para as câmeras de vigilância e declarou que os estudantes da Academia Mo não passavam de lixo. A reação foi imediata. Um alto-falante crepitou e uma voz fria anunciou que qualquer um que pudesse derrotar Fang em 30 minutos ganharia um crédito, e os créditos de Fang seriam apagados. Assim o caçador virou a caça. Fu agora estava entre a cruz e a espada, mas a lealdade prevaleceu. Sem hesitar, ele se juntou a Fang e a dupla começou a distribuir golpes para todos os lados, derrubando inimigos como mosquitos em um churrasco de verão. Mas a glória da dupla durou pouco. Yang Xiamen, uma garota de cabelo rosa aparentemente delicada, atacou Fang com uma força explosiva que não combinava com sua aparência de e-girl. Seu golpe final atingiu como um trem de carga, e Fang mal sobreviveu usando o rosto de outra pobre alma como escudo humano. Fu gritou que precisava de cobertura enquanto processava uma pílula de resistência, mas antes que pudesse piscar, Fang desapareceu como um mágico, deixando seu assistente para trás. Com seu parceiro desaparecido, Fu se viu engolido por uma onda de atacantes. Enquanto isso, a garota de cabelo azul, Shumei, já estava coordenando a derrubada. Ela ordenou que Xiao e Xiaomon mirassem em Fang enquanto ela e Yang Shi lidavam com Fu. O resto da multidão se concentraria em esgotar sua resistência, e assim a dupla foi separada. Fang, agora cercado, enfrentou o esquadrão de elite de Shumei enquanto ela friamente os comandava para quebrar suas pernas. Ao mesmo tempo, Fu lutava para se manter firme. Do nada, Shumei bloqueou o golpe dele com sua testa dura como pedra, atordoando-o o tempo suficiente para acertá-lo no estômago com o joelho e fazê-lo cambalear. Dentro da sala de controle, os instrutores assistiam a tudo com intensa curiosidade. Eles estavam perplexos com as habilidades de Fang. Sem antecedentes, sem linhagem familiar, sem mestre conhecido, ainda assim ele se movia como um guerreiro experiente. Um deles finalmente ligou os pontos. Fang era o aprendiz de Wang Jingyan, que uma vez treinou sob a tutela do lendário Zhang, o homem que desapareceu em uma missão anos atrás e nunca retornou. De volta à arena, Fu estava quase derrotado. Um aviso ecoou na mente de todos. Perder significava perder metade de seus créditos. A multidão aglomerou-se, sedenta de sangue. Fang, não querendo expor seus poderes ocultos do sistema, discretamente tomou uma pílula de saúde que instantaneamente aumentou suas estatísticas. Com um súbito aumento de velocidade, ele disparou para o ar. Os instrutores que assistiam ficaram atônitos. Nenhum humano deveria ser capaz de absorver uma pílula tão rápido, mas antes que pudessem dizer mais, o tempo acabou e Fang foi oficialmente declarado o vencedor. A voz do diretor ressoou novamente, dizendo aos calouros para nunca esquecerem sua humilhação e avisando-os para chegarem a tempo para a seleção de mentores no dia seguinte. Pela manhã, os estudantes se aglomeraram em direção a Lionhead Tangfang, cujas técnicas de boxe chamativas lhe renderam status de ídolo, mas Fang não estava interessado no alvoroço. Ele verificou os outros instrutores, nenhum se destacou, até que ele avistou uma placa de nome estranha. Foi quando ele percebeu. Ela era a mesma mulher desagradável da cerimônia de abertura, aquela que claramente tinha um rancor. Enquanto a senhora resmungava sobre os requisitos ridículos dos estudantes, de repente chamou Fang, dizendo-lhe francamente que ela era sua melhor chance. Os mentores populares já estavam cheios, ou com veteranos que Wang havia derrotado, ou com calouros que Fang havia humilhado. Em resumo, toda a universidade provavelmente queria que ele fosse embora. Ela revelou a verdade. Ao contrário de Fu, ou Jiao Li, Fang não tinha conexões, nenhum apoio familiar, nenhuma rede de segurança. Se ele quisesse sobreviver, teria que trilhar o mesmo caminho ensanguentado que o Sr. Wang uma vez percorreu. Fang entendeu. Ele perguntou o que a tornava digna de ser escolhida. Com um sorriso confiante, ela afirmou que poderia levá-lo a lugares que nem Lionhead conseguiria. Fang entregou seu cartão. Assim como ele, Tang Fang riu e o avisou que mais da metade de seus alunos desistia antes de se formar. Antes que Fang pudesse reconsiderar, ela sorriu e o registrou instantaneamente. Sumi fez o mesmo e se inscreveu também. Mais tarde, Fu se aproximou e lembrou-se do nome dela, Lu Fengru. A reputação dela: feroz, implacável e mais duro até mesmo que Lionhead. No dia seguinte, Lu deu a Fang uma aula particular sobre como cultivar seus meridianos, especialmente nas pernas, que ela disse serem tão frágeis quanto o macarrão cozido.
Ela colocou 3 pílulas diante dele. Ele as engoliu todas e logo sentiu os ossos dos braços endurecerem como aço temperado. Horas de treinamento focado, uma onda de fogo rugiu dentro dele. Ele havia rompido. Lu disse-lhe para trazer Sumi da próxima vez para que pudessem começar as técnicas marciais reais. Fang, jubiloso por alcançar o primeiro nível, pediu suas pílulas de recompensa. Lu imediatamente o interrompeu. Pílulas de vitalidade e mineração não eram doces grátis, e o expulsou da sala. No dia seguinte, Lu se encontrou com seus novos alunos e, sem aviso, desferiu um chute ao estilo Bruce Lee que ecoou pelo campo de treinamento. Ela explicou que verdadeiros artistas marciais concentram seu temperamento em um único ponto de impacto, e disse a Fang para tentar. Fang, animado e pronto, lançou seu chute como uma fera. O recuo foi mais forte. Ele acabou com o pé tão machucado que não conseguiria andar direito por dias. Lu mencionou casualmente que talvez tivesse esquecido de dizer a ele que precisava de botas de liga para esse tipo de movimento. Mais tarde, Fang mancou até o departamento de logística com muletas, arrastando seus membros doloridos pelo longo corredor. Na recepção, um velho estava tirando uma soneca como se não tivesse trabalho no mundo. Fang bateu no balcão e o forçou a acordar, exigindo um par de botas novas. O velho olhou para o garoto ferido e zombou, perguntando para que um aleijado meio quebrado precisava de botas brilhantes. Uma vez que Fang explicou que estava apenas temporariamente fora de serviço, o homem finalmente se inclinou e sussurrou como se estivesse oferecendo mercadorias do mercado negro. Ele disse a Fang que botas de classificação e custariam créditos suficientes para esvaziar sua alma, e talvez um rim e meio também. Quando o horror se espalhou pelo rosto de Fang, o velho adoçou a oferta. Por um desconto especial, ele poderia conseguir Easy de classificação D em troca de ambos os rins. Alguns dias depois, Fang, Fu e Suvi foram ao clube de artes marciais para treinar, mas imediatamente deram meia volta ao verem outras pessoas já lá dentro. Quando estavam prestes a sair, um grupo de alunos veteranos chamou Fang naquele tom clássico de valentão. Um deles, um rapaz bonito de cabelo comprido, avançou, claramente guardando rancor. Ele anunciou que, como Fang estava ligado a Huan, o cara que tinha pisoteado seu irmão, era hora de se vingar do novato. Suvi tentou dissuadi-lo, avisando que ele ainda estava ferido, mas no momento em que Long Hair chamou Fang de covarde, o cara apenas levantou uma sobrancelha e zombou da lealdade dramática entre irmãos. Ele achou que continuariam a importuná-lo de qualquer forma, então aceitou a luta. A árbitra feminina do clube se aproximou e o duelo começou. O veterano resmungou que, graças a Huan, ele passou 3 meses em uma cama de hospital e perdeu sua terceira posição. Fang revirou os olhos e disse para ele pular a história triste e começar a dar socos. O cara ativou uma aura de fogo e avançou como um touro, com os punhos voando a centímetros do rosto de Fang. Fang desferiu um chute, mas fez pouco mais do que cócegas. Em troca, o cara deu um soco que quase quebrou os braços de Fang. Antes que Fang pudesse sequer recuperar o fôlego, punhos caíram como uma monção. Fang começou a se abaixar e desviar enquanto implorava ao gentil senhor para não esmagar sua cabeça. Ele claramente não fazia ideia do que estava fazendo, ou assim ele afirmava. O veterano, completamente irritado, desferiu um chute giratório rápido o suficiente para borrar. Fang estava completamente exposto. Então, em sua mente, a voz de Liu ecoou, lembrando-o de canalizar a força através dos pés. Ele o fez, e naquele momento, Fang parecia flutuar no ar. Ele avançou num piscar de olhos e desferiu um chute estrondoso direto no peito do cara. O veterano caiu como um saco de tijolos. Long Hair começou a divagar novamente sobre seu querido irmão, mas a professora Liu interrompeu com uma repreensão verbal. Ela o desmascarou na hora, revelando que seu irmão não passava de um valentão de terceira categoria que costumava extorquir dinheiro do almoço dos calouros. Mas Long Hair não tinha terminado e ameaçou pisar em Fang independentemente de sua lesão, até que Wang entrou calmamente pela porta e disse para ele tentar enfrentar alguém do seu tamanho. Naquele jantar, Fang perguntou a Wang por que ele apareceu no momento perfeito. Wang desconsiderou como uma coincidência de sorte e deu crédito ao Sr. Qin. Foi então que Inen deu uma grande notícia. Ela contou a Fang sobre a próxima competição nacional de intercâmbio de calouros, onde 99 escolas de artes marciais competiriam por recursos de primeira linha. Era hora de ele começar a se preparar. No dia seguinte, uma reunião foi realizada na sala de conferências, onde todos os mentores discutiram as apostas da competição. Ela estava sendo organizada pela própria Universidade Mu, e a escola vencedora ganharia um aumento impressionante de 20% na alocação anual de recursos. Tang Fung anunciou que este ano, para nivelar o campo de jogo, os calouros representariam a escola. Liu brincou que se eles estivessem realmente sérios em ganhar, o vice-diretor Wu Qixian deveria entrar no ringue ele mesmo. Tang rapidamente descartou essa ideia, lembrando a todos como a constante humilhação de Wang aos seus alunos de terceiro nível tinha transformado a academia em um meme nacional. Era hora de restaurar o orgulho deles. Ele então ordenou que os 10 novos alunos alcançassem a força de primeiro nível máximo dentro do mês, ou carregariam vergonha nas costas em vez de armas. O treinamento começou imediatamente. Os novos recrutas receberam a missão de caçar guerreiros rebeldes de elite, cada um rendendo 30 créditos. No final da missão, todos saíram com armas novas em folha. Fong recebeu uma lança que imediatamente começou a balançar como um mastro de bandeira. Nesse momento, Liu apareceu e o repreendeu por cultivar como um homem das cavernas. Ela lhe entregou um pergaminho, uma técnica de espada chamada Lâmina Explosão de Sangue, desenvolvida pelo governador Zhang, e ordenou que ele treinasse adequadamente com ela. O tempo avançou. O dia da grande competição finalmente chegou. O apresentador desceu do céu de forma dramática, fazendo uma aterrissagem de super-herói antes de se apresentar como Liu Hurong.
Ele lembrou à multidão que aquilo não era um show de boy band, então nada de fangirling. A irmã de Fang estava na multidão também, torcendo como se estivesse em uma exposição de anime. Para piorar, aquele famoso youtuber gordinho, Liu Dali, também apareceu, fingindo como sempre que arriscava sua vida por conteúdo exclusivo. A competição começou com tudo. Um por um, os capitães das equipes foram chamados ao palco. O apresentador explicou o sistema de emparelhamento usando bolas de loteria coloridas, depois apresentou as equipes favoritas dos fãs. Primeiro vieram os uniformes vermelhos da Escola de Artes Marciais de Jindu, liderados por ninguém menos que Han Shu, o atual campeão nacional de artes marciais. Seguindo-os estavam as equipes verde e amarela da Aliança da Universidade de Artes Marciais e da Aliança das 8 Escolas. Finalmente, o apresentador gesticulou em direção à equipe azul de Mu e apontou seu capitão, Fang, que em suas palavras parecia um novato total de quem ninguém tinha ouvido falar. Com todos os capitães no palco, o sorteio começou. A tensão tomou conta da arena. As bolas giraram. Quando finalmente pararam, a partida foi revelada. A equipe azul de Mu enfrentaria a equipe amarela na segunda rodada. O confronto começou com uma tensão ardente quando os capitães das equipes vermelha e verde se enfrentaram na arena. Os nomes mencionados foram Han Xiu e Sun, e eles pularam as formalidades. Sun iniciou a partida com um estrondo, desferindo um ataque feroz que exalava confiança. Mas com todo esse alarde, Han Xiu mal suou. Sun seguiu com seu movimento chamativo de corte para frente, pensando que poderia acertar desta vez, mas Han Xiu desviou e retaliou usando a evasiva postura do vazio. O ritmo acelerou. Han Xiu lançou seu combo característico Sol Nascente, um movimento que geralmente encerra lutas. Mas, para surpresa de todos, Sun desviou como se estivesse espantando uma mosca. As coisas realmente aceleraram quando Han Xiu ativou o Passo Fantasma. Um momento ele estava na frente de Sun. No seguinte, apareceu atrás dele, desferindo um golpe brutal direto no peito de Sun. Sun estremeceu, mas se recusou a cair facilmente. Ele agarrou a lança de Han Xiu, esperando arrastá-lo para um confronto corpo a corpo. Infelizmente para ele, Han Xiu virou o jogo mais uma vez e jogou Sun no chão como se fosse ensaiado. Sun desistiu. A primeira rodada acabou. A margem Qin inclinou-se para Huan com um sorriso presunçoso, prevendo que Fang nem sobreviveria à sua primeira luta. Após uma breve pausa, o apresentador voltou ao palco com uma empolgação retumbante, declarando que era hora da segunda luta. Antes de Fang subir, Yuan correu até ele com lágrimas escorrendo, implorando para que ele não fosse. Mas Fang, calmo como sempre, simplesmente se declarou um guerreiro e marchou em direção ao campo de batalha. A essa altura, a notícia da luta de Fang já havia se espalhado por todo o país. Até seu pai tirou folga só para assistir. Quando o apresentador começou a ler a ficha de batalha de Fang e viu o rugido do leão como seu golpe final, o homem congelou por um breve segundo. Aquilo não era um movimento de novato, era uma técnica saída diretamente das lendas. Zhang Guanglin, do time amarelo, oponente de Fang, zombou. Ele provocou Fang, perguntando se ele sabia usar o rugido do leão. Fang o dispensou, alegando que ainda estava se energizando e não queria ser perturbado no meio da concentração. Zhang analisou a postura e a posição de Fang, encontrando uma falha após outra até perceber que tudo parecia errado, muito errado. De repente, Fang deixou cair sua arma de propósito, colocando Zhang em modo defensivo. Mas antes que algo acontecesse, Fang casualmente mudou de posição apenas para provocá-lo, fazendo Zhang parecer um NPC confuso. Furioso, Zhang saltou no ar e lançou seu golpe de trovão. Mas Fang ignorou como se fosse fiapo em uma jaqueta, provando que tudo tinha sido uma armadilha. Então veio a reviravolta. Fang dividiu sua arma em duas. Uma faca de fênix oculta surgiu do cabo, fazendo Zhang engolir em seco visivelmente. Sem perder tempo, Fang canalizou sua energia e executou o frenesi de explosão de sangue, seu novo golpe mortal aprendido. Acertou em cheio. A arma de Zhang se despedaçou, e ele foi lançado para fora do ringue como um boneco de pano. A luta acabou num piscar de olhos, e Fang até ajudou seu oponente a se levantar como um cavalheiro. Assim que o colega de equipe de Zhang ficou animado, pensando que Fang iria sair, o apresentador perguntou se Fang continuaria, e Fang assentiu calmamente. De volta ao canto da equipe amarela, Zhang pediu desculpas por ter estragado tudo, mas o capitão o tranquilizou. Ele estava orgulhoso por terem forçado Fang a revelar sua carta na manga e achava que não havia como Fang fazer aquele tipo de movimento novamente tão cedo. Mas então Fang tomou 2 pílulas de energia como se fossem balas de menta, fingindo que era totalmente normal. Todos assumiram que ele estava blefando. Ou seja, até o apresentador gritar no microfone que a energia de Fang havia se recuperado completamente e até ultrapassado os níveis normais em menos de 20 segundos. Lá em cima no camarote, os mestres começaram a murmurar como tias fofoqueiras em um casamento. Eles perceberam que esse garoto tinha que ser um fenômeno da natureza para absorver pílulas tão rápido. Desesperado agora, o capitão da equipe amarela virou-se para o segundo lutador, Chen, e deu-lhe uma instrução brutal. Mire baixo, bem baixo, acerte onde dói. O segundo round começou antes que a multidão pudesse se acomodar. Chen avançou sem nem dizer olá. A princípio parecia que Chen tinha vantagem. Mas num piscar de olhos, Fang desferiu um chute de 2 estágios que atingiu com tanta precisão que Chen caiu como uma torre de blocos de Jenga derrubada. Outra vitória, 2 seguidas. Enquanto a multidão rugia, o apresentador virou-se para Fang e perguntou se ele gostaria de sair. Mas novamente, Fang simplesmente acenou para continuar. Foi quando o pânico se instalou na equipe amarela. O capitão deles, Hai Bin, percebeu que tinha cometido um grande erro ao subestimar esse cara.
Sem dar uma pausa para Fang, Haibin pulou direto no ringue e lançou um ataque total. Fang gritou em protesto, reclamando que ainda não tinha tomado seus remédios, mas a luta estava em andamento, e então Fang fez o impensável. Ele entrou no estado de vazio em pé, flutuando no ar como um messias das artes marciais. Até seus próprios companheiros de equipe ficaram chocados. Ninguém sabia quando ele tinha treinado isso, nem mesmo os convidados nos assentos VIP. Aterrando suavemente de volta ao chão, Fang declarou casualmente que essa seria uma vitória fácil. Ele e Haibin se chocaram em uma espiral ofuscante de movimentos que fez a arena parecer um estádio de peão. Era caos, um caos espetacular, mas ficou ainda melhor. Haibin se energizou, ativando um movimento que rasgou sua camisa completamente. Seu físico rasgado fez a multidão suspirar coletivamente. Fang tentou interromper sua transformação, mas o homem nem sequer piscou. Haibin o prendeu novamente, e a luta atingiu níveis divinos. Fang se transformou em uma fênix azulada, enquanto Haibin rugia sua transformação em um leão espírito guerreiro. Cada golpe os drenava como porcentagens de bateria em um jogo de terror. Enquanto isso, a irmã de Haibin estava colada à TV, roendo as unhas enquanto o incentivava. A troca final foi memorável, uma colisão frontal de socos carregados de energia. O silêncio tomou conta do estádio, então a poeira se dissipou. Fang era o único ainda de pé. O HP de Haibin havia caído a 0, terceira vitória garantida. No dia seguinte, o cronograma das partidas foi atualizado. O time vermelho de Jinwoo agora enfrentaria a equipe de Mu. De volta ao vestiário, Fang perguntou casualmente a Tang por que ele não estava participando da luta. Tang explicou que apenas 5 participantes podiam lutar, e como ele já tinha jogado todas as suas cartas, era hora de deixar os outros brilharem. O resto da equipe começou a zombar do time vermelho, chamando-os de fracos, mas Tang rebateu, lembrando-os de que eles ainda não tinham visto do que aqueles supostos fracos eram capazes. A instrutora apoiou-o, acrescentando que a equipe de Mo ainda tinha truques a revelar. No final, Tang passou a escolha para Fang, e Fang surpreendentemente escolheu seguir o conselho da instrutora. Com a decisão final tomada, apenas 5 guerreiros foram selecionados para entrar na arena. A ausência repentina de Fang deixou sua irmã e até mesmo o time adversário em total descrença. Enquanto isso, Fu animou Shumi com uma confiança arrogante, gabando-se de que estava prestes a fritar Han Xiu usando suas lendárias artes do dragão. Mas, pouco antes do início da luta, Fang entrou casualmente e disse ao seu companheiro de equipe para se concentrar e destruir o inimigo. Sem música dramática, apenas pura confiança. A primeira luta começou com Sumi enfrentando Shuji de Jinwoo, um cara com uma sequência impecável de 6 vitórias. Após uma reverência educada, Shuji não perdeu tempo e avançou contra ela com uma lança tão rápida que era basicamente um raio. Sumi tentou bloquear com os braços nus, mas acabou no ar, porque, surpresa, o cara estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Determinada a não cair como uma personagem secundária, Sumi voltou com tudo pra luta. Cada golpe que ela recebia aumentava seus ferimentos, enquanto o capitão inimigo casualmente soltava algumas curiosidades, explicando que Shuji havia armazenado energia suficiente para desferir 5 golpes com força total. Nada aterrorizante. Shuji fechou a distância com velocidade relâmpago, e acertou um segundo golpe. Seus ossos soaram como um bastão luminoso quebrado, mas de alguma forma ela o empurrou para trás. Mas o terceiro golpe foi brutal. Quebrou seus ossos como gravetos secos e eliminou mais da metade de sua barra de saúde. Sua resiliência absurda começou a irritar tanto Shuji quanto seu capitão. Os dois se enfrentaram como uma versão econômica de Naruto contra Sasuke. Sumi então finalizou com um chute devastador em sua área preciosa. Todos os homens na plateia se encolheram em uníssono. Com isso, Shumi, agora coroada Rainha da Dor, garantiu a vitória na primeira rodada. Mas a vitória teve um custo. As lesões dela a deixariam de fora por 3 meses. Fang estava furioso e começou a questionar se jogar de forma segura ainda valia a pena. Fu, por outro lado, estava animado e pulou no ringue para enfrentar Han e Shu. Enquanto ele avançava, Shu fez um movimento ninja e apareceu atrás dele, tentando um golpe baixo. Mas Fu não nasceu ontem e girou com um contra-ataque limpo. Shu retaliou com força bruta, lançando Fu pela arena e fazendo-o tossir sangue como se fosse alérgico a perder. Em resposta, Fu convocou a técnica de invocação de lança do dragão da família Lu e a lançou com estilo. Shu, agindo como se fosse um dardo nerf, desviou-o, enquanto todos assistiam voar para a multidão como um fogo de artifício desgovernado. Então, no clássico estilo de isca e troca, Fu desferiu um soco sorrateiro que derrubou alguns dos molares de Shu. Infelizmente, Shu ainda não tinha terminado e encerrou com um contra-ataque limpo. Fu saiu mancando do palco com estilo, fazendo uma piada que fez todos rirem, exceto sua equipe. Em seguida foi a vez de Xiaoman, animada e entrando no ringue de mãos vazias. Shu também largou sua arma, decidindo enfrentá-la apenas com os punhos. Ela desferiu um soco, ele o pegou como um profissional. Ela tentou um chute sorrateiro, mas encontrou suas coxas duras como pedra, como um mosquito batendo em um tanque. Então veio sua arma secreta, uma cabeçada de crânio a crânio que sacudiu os dois. Eles trocaram golpes ao estilo Jackie Chan. Ela deu um chute selvagem, ele a esfaqueou no ombro. Mas antes que a multidão pudesse contar até 10, ela se inclinou e bateu a testa na dele novamente. Sua linha do cabelo pode ter sofrido danos, mas seu orgulho não. O terceiro lutador de Jinmu entrou em seguida para enfrentar Zhao Lei.
Enquanto isso, longe do estádio, Wang e Qin estavam fugindo. Acontece que Wang havia roubado um cristal enorme, esperando ganhar poder suficiente para um dia salvar seu mentor. De volta à arena, Zhao Lei deu tudo de si, mas seu oponente desviou casualmente de cada golpe e o nocauteou com uma facilidade embaraçosa. Sem perder o ritmo, o mesmo lutador provocou o último companheiro de equipe de Fang a atacar e o derrubou na terra como se espantasse uma mosca. Assim, os sonhos de Mo de chegar às finais foram destruídos. Essa derrota acendeu uma chama em Fang. Apesar da perda, ele fez um movimento de retorno astuto, formando uma formação triangular com Zhou e Xiao Kai. De alguma forma, eles realizaram um milagre e derrotaram a aliança da Universidade Wu, na rodada de eliminação, dando-lhes uma última chance de glória. A maioria da equipe de Fang parecia ter acabado de sair de uma zona de guerra medieval, meio mortos e deitados em camas. Foi então que a Cabeça de Leão fez sua aparição, proferindo um discurso motivacional que poderia acordar os mortos. Ele disse a Fang para animar a equipe, e Fang não decepcionou. À medida que a partida entre Mo e Jinwoo explodiu online, os fãs discutiam sobre qual lado apoiar. A popularidade de Mo despencou como uma queda de criptomoeda. Antes que alguém pudesse processar, a escalação da primeira partida foi revelada, Jin Lei contra Zhang. Eles ambos entraram no ringue como boxeadores peso pesado. Após a introdução habitual, Jin Lei avançou direto. Zhang se preparou para o impacto, mas Jin fez um movimento de deslize selvagem, arrastando as luvas no chão para desacelerar antes de mudar de direção e atacar por trás. A velocidade era claramente o jogo dele. Zhang sangrou, mas como todo rival durão de anime, ele se fortaleceu bem antes de perder e virou a partida, garantindo a primeira vitória para Jinwoo. Jin ficou para a segunda rodada, todo chamativo e cheio de confiança. Foi quando Chen Yanxi entrou em cena. Ela o avisou que talvez ele quisesse ficar de fora dessa, mas Zhang achou que ela era apenas uma garota frágil. Grande erro, ele a atingiu com um soco de canhão que quase a levou à aposentadoria. Mas quando o apresentador estava prestes a decretar o fim, um milagre. Sua pílula de energia fez efeito, ela se levantou como uma fênix e ficou de pé enquanto seu oponente desabou, garantindo a ela uma vitória por desistência. Com o placar empatado, Fan Wenqing entrou no ringue, pulando formalidades e jogando socos como um brigão de rua. Yang-Shi respondeu finalmente usando seu verdadeiro poder, uma técnica de nível médio chamada os 18 chutes conectados. Cada um acertou forte e rápido, tirando Fang do ritmo. Mas bem antes que ela pudesse finalizá-lo, ele agarrou sua perna e a jogou no chão. Então, sem perder tempo, ele ativou uma técnica secreta da família Dongfang. Um olhar para isso, e todos sabiam que isso poderia ser o fim para ela. Justo quando parecia que Yang-Shi estava prestes a ser esmagada, Fan Ping entrou no último segundo, bloqueando o golpe final e rendendo a rodada para protegê-la. Com ela segura, ele se virou para enfrentar o outro Fang e prontamente o destruiu, zombando do pobre coitado por sequer pensar que poderia lutar em um estado tão lamentável. Com as preliminares fora do caminho, o palco estava finalmente preparado para a grande final, um confronto entre os capitães das equipes. Anshu avançou, mergulhando direto em uma briga feroz e sem restrições. Fang ativou sua fúria explosiva de sangue novamente, mas Han tinha uma surpresa própria, interrompendo o movimento no ar e invertendo o momento num instante. Quando Han começou a dominar a luta, o comentarista começou a falar. Isso não durou muito, no entanto. Fang o calou no meio do comentário sem nem perder o ritmo, deixando claro que ele não estava sendo superado. Ele dividiu sua arma novamente e avançou com força, mas Han leu o movimento como um livro e contra-atacou com um golpe preciso que deixou Fang ferido. Fang manteve a calma, fingindo tomar algumas pílulas enquanto sorrateiramente usava seu sistema para recuperar energia. Enquanto isso, em algum lugar de um quarto de hospital, o Sr. Wang e Chen estavam meio enfaixados e trocando piadas sobre como nenhuma pílula na Terra poderia restaurar tanta vitalidade. Eles ambos sabiam que algo suspeito estava acontecendo. De volta à arena, Han se energizou e desencadeou uma tempestade implacável de golpes, eventualmente lançando Fang no chão. Ele ficou lá imóvel, parecendo uma boneca quebrada. Só quando a plateia pensou que era o fim do jogo, uma estranha luz verde-azulada envolveu Fang enquanto ele se via flutuando acima da estátua do sistema. Profundamente pensativo, ele esforçou sua mente para encontrar uma maneira de virar a luta. E então, BUM! Ele se recuperou completamente. Para o público, parecia que ele tinha tomado uma pílula mítica que restaurava a vida. Han avisou que o velho truque Frenzy não funcionaria mais, mas Fang não precisava dos velhos truques. Ele lançou um novo movimento chamado Tigre Rompe o Exército, encadeando-o em uma série brutal de ataques que finalmente dominaram Han, arrancando a vitória de suas mãos. Com isso, o exaustivo torneio de 3 dias chegou a um fim dramático, com a equipe de Fang levando a vitória e um caminhão de prêmios. O locutor animou o público para uma revanche que virá após os feriados de Ano Novo. Essa batalha ensinou a Fang uma lição valiosa. Nada de subestimar seus oponentes. Então, em vez de depender do seu sistema, ele voltou ao trabalho árduo, treinando sem parar. Mais tarde naquele dia, Fang caminhou para casa com sua irmã e a equipe do dormitório. Eles conversaram e brincaram, todos concordando que teriam que melhorar seu jogo apenas para acompanhá-lo. No caminho, Fang encurralou o golpista gordinho que havia prometido cobertura exclusiva, mas nunca entregou, exigindo uma parte de seus lucros. O cara praticamente chorou e saiu correndo de terror. Naquele momento, alguns outros os alcançaram. Um amigo mostrou seu corpo curado, pronto para a segunda rodada. Então Ox Yelman declarou casualmente que qualquer um que não atingisse o segundo nível até o início do novo semestre era oficialmente gay, ganhando um olhar muito suspeito na direção de Youngzi.
Com risos e brincadeiras, todos se despediram, e Fang embarcou no trem. Durante a viagem, sua irmã ficou surpresa ao saber que Fang ficou apenas em 6º lugar no ranking, mas Fang sorriu e revelou a verdadeira bomba. Ele tinha se infiltrado na sala de controle e descoberto que, na verdade, estava em 2º lugar. Seus colegas de classe ficaram enlouquecidos. Ele pediu que mantivessem isso em segredo por enquanto. Um colega brincou que ele estava alcançando Wang, mas Fang retrucou que Wang já estava avançando para a 4ª posição. Assim, o fogo competitivo dentro dele reacendeu. Enquanto caminhava para casa, as luzes festivas e as ruas tranquilas o encheram de uma sensação calorosa. Algumas crianças até pediram seu autógrafo, que ele deu com prazer. O dia terminou com uma emocionante reunião com seus pais. Na manhã seguinte, Fang saiu para tomar um pouco de ar fresco quando o agente que havia prendido Huang Bin se aproximou casualmente dele. Com um sorriso, o cara revelou que por ter derrotado Huang e dominado o concurso de artes marciais, a cidade decidiu presentear Fang com seu próprio estúdio no bairro rico, onde sua irmã estudava. A notícia deixou Fang sem palavras. Ele imediatamente ligou para Wang para perguntar por que ele não havia reivindicado uma parte da recompensa. Mas Huang, sendo o veterano tranquilo que era, disse que não precisava. Ele até incentivou Fang a usar o lugar para treinar sem perturbar a família. Fang ofereceu-se para comprar um jantar para ele em agradecimento, mas Huang estava atolado de trabalho e prometeu que sairiam juntos mais tarde. Logo depois, Fang mudou-se para o elegante apartamento da classe Guxia com sua família. Eles se instalaram, enchendo o espaço com calor e boas vibrações, enquanto as férias de Ano Novo passavam. Após a pausa, Fang anunciou que oficialmente alcançou o 2º lugar. Toda a equipe ficou boquiaberta. Então, quando as coisas estavam se acalmando, um velho amigo ligou e o convidou para Nanwu. Como já fazia um tempo desde que Fang viu Huang, ele aceitou o convite. Pu perguntou do que se tratava, e Fang disse que todos poderiam ir juntos, transformando instantaneamente em uma viagem de grupo. Ao chegar, a equipe ficou impressionada com quão impecável e elegante Nanwu parecia. O ambiente tranquilo até fez as garotas comentarem sobre como era calmante, mas a paz nunca durava muito no mundo deles. De repente, um punk boca grande entrou, xingando e tentando criar confusão. Momentos depois, Wei entrou, tranquilo como sempre, e deu as boas-vindas a Fang e à equipe na Universidade Nanjing Wu. Ele perguntou casualmente se Fang já tinha alcançado o 2º nível, então fez uma sugestão atrevida. Ele queria que Fang derrotasse os estudantes de Nanwu, assim como fez com Mo Wu durante sua última visita. Wang interveio dizendo que os estudantes tinham ficado muito moles e precisavam de um alerta. Para esse fim, ele propôs uma partida simulada de 2º nível entre as equipes. Fang tentou recusar, mas seus companheiros de equipe já estavam animados. Wang selou o acordo oferecendo algumas recompensas de pílulas suculentas e Fang finalmente cedeu. Para se preparar, Fang ligou para seu mestre com o rosto de leão, Tang, e o convenceu a enviar cerca de 50 pílulas de 2º nível. Tang explodiu de raiva com o pedido insano, mas acabou concordando em enviar um pequeno lote, pílulas de 1º nível e 5 preciosas de 2º nível. Enquanto isso, Huang abordou o diretor de Nanwu com uma sugestão ousada: expulsar 90% dos alunos com baixo desempenho se perdessem para os recém-promovidos de 2º nível de Mao. O argumento dele, focar recursos em treinar verdadeiras elites em vez de perder tempo com preguiçosos. A sugestão causou caos, mas surpreendentemente, o diretor concordou sem muita resistência. Wang então anunciou as regras: quem ganhar fica, quem perder sai, e o último a permanecer leva a coroa. Com a atmosfera carregada de expectativa, o confronto começou. O estudante do 3º ano de Nanwu, Chen Pengfei, entrou no ringue primeiro, enfrentando o prodígio do 1º ano de Mu, Xiao Lei. Mas o que parecia uma luta justa se transformou em uma exibição unilateral quando Xiao Lei o derrotou sem esforço, sem suar. Ele então saiu de lado, passando casualmente a responsabilidade para Fang, que havia prometido ao Sr. Wang que ele tomaria o centro das atenções. Quando Fang entrou na arena, sussurros se espalharam pelas arquibancadas de Nanwu como fogo. Os estudantes estavam em choque, lutando para entender como esse cara subiu de nível tão rápido. Sua oponente, uma garota chamada Li Jilank. Fang, que nunca perdia a chance de fazer uma piada, imediatamente a provocou sobre como o nome dela soava como folhas de vegetais podres. Isso a irritou. Furiosa, ela avançou contra ele, mas Fang desviou dos ataques dela com facilidade, tratando a luta como um aquecimento. Quando ela o provocou por recuar como um covarde, ele inverteu o momento num piscar de olhos e a derrubou do palco, forçando-a a fugir e se render sem dizer mais nada. Em seguida, veio um estudante de cabelos grisalhos tentando causar uma impressão. Antes que ele pudesse se apresentar, Fang o interrompeu friamente, declarando que não se dava ao trabalho de lembrar de fracos. Aquele combate terminou mais rápido que um espirro, mas então um novo desafiante surgiu, este cercado por chamas vermelhas ardentes. Fang o reconheceu como uma ameaça real e largou sua arma, optando por lutar de mãos vazias. Cada soco de Fang deixava seus punhos ensanguentados, mas o oponente flamejante permanecia firme, mal se movendo sob a enxurrada. Pela primeira vez, a batalha se prolongou, com Fang percebendo rapidamente que seu estilo de luta habitual não seria suficiente. As coisas ficaram apertadas quando o oponente usou uma técnica de cavalo flamejante para imobilizar Fang, encurralando-o sem espaço para respirar. Fang recebeu o golpe de frente e foi lançado como uma boneca de pano, batendo no chão com força, mas ainda se levantou. Cambaleando e com os olhos selvagens, ele avançou novamente, apenas para receber um soco no estômago que o dobrou ao meio. Desesperado, ele liberou tudo o que tinha em um ataque frenético. Golpe após golpe, eles se enfrentaram, até que um soco final de ambos os lados fez a multidão estremecer coletivamente. Com pouca energia, Fang recorreu a táticas primitivas.
Ele deu cabeçadas no oponente repetidamente, acabando com o cara como um lutador de rua descontrolado. Então, respirando pesadamente e coberto de suor, ele rugiu para a plateia, desafiando o próximo lixo a se apresentar. Foi quando Wei interveio, declarando que Fang já tinha feito mais do que o suficiente. Ele se virou para a multidão silenciosa e os chamou de covardes, dizendo-lhes para recuperar sua honra esmagando os mais baixos dos baixos. Assim como Wang havia planejado, aquele discurso acendeu um fogo nos estudantes. No dia seguinte, Fang entrou no centro de treinamento onde o professor Liu o havia convocado. Lá dentro, ele testemunhou Qin brutalmente derrubar dois caras. Um foi jogado no chão como um inseto, enquanto o outro foi lançado no teto como uma bola rápida. Um NPC do nível de Fang ousou desafiar Qin em seguida, mas Qin, agora exibindo o poder de terceiro nível, ignorou chutes na virilha como se fossem cócegas. Depois de se exibir, Qin notou Fang e ofereceu como um oponente substituto, mas Liu respondeu socando Qin contra a parede por destruir a propriedade da escola. Ela então disse a Fang para segui-la, deixando Qin meio inconsciente para trás. Enquanto caminhavam, ela explicou como o centro de treinamento foi construído para avanços. Na sala de espera, ela explicou o que significava alcançar o terceiro nível, ossos de titânio, força insana e corpos praticamente indestrutíveis, exceto pelos cérebros. Para Fang chegar lá, ele precisaria refinar cada centímetro do seu corpo. No balcão, um administrador mal-humorado enganou Fang, tirando todos os seus pontos sem lhe dar chance de negociar. Ainda assim, Fang entrou na sala de treinamento e sentou-se totalmente concentrado. Seus pontos de vitalidade caíram como loucos, e uma aura monstruosa surgiu ao seu redor. Seus olhos brilhavam com poder, e Liu, observando de longe, começou a perceber que esse garoto poderia realmente se tornar um mestre algum dia. Até Fang ficou surpreso quando seus meridianos se encaixaram, sinalizando um avanço repentino. Ele pediu algumas boas pílulas para comemorar, mas Liu apenas disse para ele continuar sonhando. Enquanto isso, de volta na academia, o velho dourado começou a se preocupar. Bai e os outros elites não tinham retornado de sua missão secreta no subsolo, e o tempo estava se esgotando. O diretor, franzindo a testa, silenciosamente enviou todos os lutadores de segunda categoria disponíveis, começando a suspeitar que a paz da humanidade estava à beira do colapso. Mais tarde, quando Fang se dirigia para sua primeira aula no subsolo, Yushi correu até ele, perguntando se ele tinha visto seu professor, Bai. Nesse momento, alguém anunciou que os sobreviventes haviam chegado ao portão sul. 2 caminhões entraram lentamente. As enfermeiras começaram a descarregá-los, cada corpo sem vida, cada momento silencioso. Yunshi finalmente avistou sua mentora e sorriu, até perceber que o braço esquerdo da mulher estava faltando. Apenas uma camisa ensanguentada restava. Alguns segundos depois, o velho dourado e vários outros de alta patente desceram flutuando. Embora sua expressão fosse sombria, ele tentou levantar o ânimo, dizendo: "Só voltar vivo já foi uma vitória." Bai virou-se para Liu e entregou o treinamento de sua aluna, fazendo Yunshi chorar. Ela perguntou se sua professora a havia abandonado, mas Liu explicou suavemente que Bai havia sofrido ferimentos internos graves, e não se recuperaria por pelo menos 2 ou 3 anos. Então, outro guerreiro desceu do caminhão e lançou uma bomba. As forças subterrâneas de Lance Wei se rebelaram, custando a vida de 6 meteoros de elite. O Golden Geezer imediatamente ordenou funerais adequados e prometeu apoio às suas famílias. Observando tudo se desenrolar, Fang ficou ali confuso. Ele não esperava que esse negócio subterrâneo fosse tão perigoso. Toda a situação o deixou pensando quais segredos sombrios estavam escondidos abaixo. Quando o sol nasceu, os estudantes se reuniram para homenagear os heróis caídos. Em frente aos túmulos, eles levantaram os cotovelos em saudação, e logo, o ar silencioso foi preenchido por soluços. Naquele dia, a nova mentora começou a ensinar-lhes tudo sobre as cavernas subterrâneas. Ela explicou que o primeiro portal conhecido se abriu há 800 anos durante um terremoto catastrófico em Sichun, dividindo o solo e causando estragos. De acordo com as crônicas da origem, essa brecha acidental permitiu que seres subterrâneos poderosos, mais fortes que até mesmo guerreiros de 9ª categoria, escapassem para o mundo da superfície. Quando Fan perguntou por que eles não podiam simplesmente atravessar o portal e acabar com isso, ela disse que o isolamento espacial entre os dois reinos exigiria um custo insano para ser rompido. No entanto, pesquisas agora sugeriam que a barreira estava enfraquecendo desde que o primeiro portal foi aberto. Ela continuou dizendo que atualmente havia 22 desses portais, todos desconectados e cheios de recursos raros, enquanto também revelava uma verdade sombria. As criaturas abaixo superavam em muito a humanidade. Após a aula, Fang mais uma vez se aproximou de Mestre Liu e pediu educadamente que ela aceitasse Yunshi como sua nova discípula. Liu fez uma longa pausa, claramente ponderando o pedido, mas finalmente assentiu, concordando em dar uma chance à garota. Ela então se virou para Bai e gentilmente pediu que ela se afastasse devido à sua saúde debilitada. Enquanto Bai se afastava lentamente, a expressão de Liu endureceu enquanto ela olhava de volta para Yunshi e francamente a chamou de um desperdício de recursos. Fang não hesitou em defendê-la, mas Liu desviou a conversa para ele. Ela levantou uma sobrancelha e questionou por que ele só havia temperado 6 moedas até agora. Sem perder o ritmo, Fang forçou algumas lágrimas de crocodilo de primeira e lamentou que sua família era muito antiga e frágil. Então ele tinha que acumular moedas para sobreviver. De alguma forma, essa desculpa funcionou. Liu suavizou e ofereceu a ele alguns recursos muito necessários junto com um pergaminho misterioso. Ela instruiu-o a esperar na entrada do Distrito Sul e entregar o pergaminho a um velho de cabelos brancos que emergiria do subsolo. E pouco antes de mandá-lo embora, ela disse para ele passar uma mensagem.
A filha dela ainda amava o homem, e ele deveria ficar ao lado dela. Agora, se sentindo mais rico do que um ganhador de loteria, Feng correu direto para o lojista da escola e se gabou orgulhosamente de sua nova riqueza. Mais de 1000 créditos. Ele exigiu uma pílula de vitalidade de 3º grau, só da prateleira de cima. O lojista levantou uma sobrancelha e instantaneamente adivinhou que Liu devia ter sido o responsável por esta súbita enxurrada de pontos. Curioso, ele perguntou o que Feng tinha feito para merecê-los. Em resposta, Feng entregou o pergaminho com um ar de superioridade. Mas no momento em que o velho espiou o conteúdo, seu rosto escureceu. Ele murmurou que a pessoa mencionada não era apenas seu mentor, mas também seu inimigo jurado. Aparentemente, essa figura misteriosa era o senhor do reino de 9º grau da caverna Modu. Feng ficou paralisado, sua expressão presunçosa se transformando em pavor. Ele percebeu tarde demais que havia caído em uma armadilha. Naquela noite, Feng se agachou nos arbustos com sua equipe esperando perto da entrada subterrânea. Assim que notaram o movimento, Feng presumiu que tinha que ser o cara que Liu mencionou, talvez até o pai dela. Quando um homem de cabelos longos e brancos finalmente apareceu, Feng avançou corajosamente, entregou a carta e repetiu que Liu sentia falta dele. O velho olhou-o diretamente nos olhos, pediu confirmação e, sem qualquer aviso, lançou Feng pelo ar como um avião de papel e desapareceu. Todos ficaram ali parados, sem palavras, tentando processar o que acabara de acontecer. No dia seguinte, Fu explicou toda a história. O homem a quem Feng havia entregado corajosamente aquele pergaminho era ninguém menos que o Rei Cobra Wutian, classificado em 47º no mundo marcial e vice-diretor da Academia Mo. E reviravolta, ele não era o pai de Liu, ele era o marido dela. Eles até tinham uma filha juntos. Segundo o pai de Fu, o Rei Cobra uma vez arrastou sua filha para uma perigosa missão subterrânea, onde ela tragicamente morreu e ele não pôde fazer nada além de assistir. Mais tarde, enquanto Feng estava treinando, tanto seu mentor quanto Wu Tian apareceram no local do lojista. O Rei Cobra estreitou os olhos ao ver Feng manipulando energia mental para reunir partículas de energia, algo que apenas guerreiros de 6º nível normalmente conseguiam fazer. Ainda assim, aqui estava Feng, um mero 3º nível, realizando isso casualmente como se estivesse colhendo maçãs. Ambos os mentores imediatamente perceberam que não estavam lidando com apenas mais um estudante. Feng era um raro guerreiro mutante. Assim que Feng terminou, anunciou animadamente que havia alcançado o auge do 3º nível. Seu mentor, claramente impressionado, aprovou e disse-lhe para voltar mais tarde para aulas de técnicas avançadas. Logo depois, o grande dia chegou. Todos os estudantes se reuniram, equipados e prontos para descer ao mundo subterrâneo. Seus mentores e o Velho Dourado vieram se despedir, dando algumas palavras de incentivo de última hora sobre bravura, dever e sobrevivência. O clima era uma mistura de empolgação e nervosismo. Enquanto os jovens guerreiros partiam, os anciãos rezavam em silêncio para que todos voltassem inteiros. Após chegar na área de preparação, Tang Feng instruiu todos a empacotar seus itens essenciais. As equipes então marcharam em direção ao posto de controle militar, onde ele mostrou sua permissão a um soldado que parecia tão experiente em batalha quanto ele. Com a autorização concedida, o grupo entrou no salão de missões subterrâneo, um centro movimentado cheio de guerreiros trocando espólios por equipamentos de sobrevivência. A próxima parada foi o enorme portão de liga metálica que separava a base do subterrâneo, nossa última linha de defesa contra invasões. Um soldado esfarrapado que parecia o Jack Sparrow em um uniforme militar lhes concedeu acesso e avisou Feng para não se deixar morrer. Tang explicou que o portão só permitia a passagem de uma pessoa por vez. Eles entraram em uma sala onde escadas levavam a um vórtice vermelho brilhante. Feng, sempre o palhaço, enfiou o braço no portal e fingiu um grito como se tivesse sido arrancado. Salmon não achou graça. Com fúria queimando em seus olhos, ela o chutou direto na fenda dimensional como se estivesse canalizando Chuck Norris. Enquanto Feng flutuava dentro do vórtice, ele notou as partículas de energia girando ao redor e considerou seriamente absorvê-las todas. A voz de Tang imediatamente ecoou pelo espaço, avisando-o para se acalmar, a menos que quisesse colapsar toda a dimensão. Ele explicou que o portal estava se tornando cada vez mais instável, e se a Terra se conectasse diretamente ao subterrâneo, poderia ser o fim da humanidade. Se isso acontecesse, ninguém lá dentro conseguiria voltar, nem mesmo seus corpos. Com pensamentos pesados na mente, eles seguiram em frente. Dentro do subterrâneo, Tang os apresentou ao General Xiao, uma potência de 6º nível e líder desta zona. Xiao os conduziu até chegarem a um lugar mal se mantendo de pé chamado Cidade da Esperança, uma base improvisada para a sobrevivência subterrânea. Xiao explicou que a cidade de Taiman lançava ataques militares regulares contra a Cidade da Esperança, mantendo-os na defensiva ano após ano. Mas dessa vez, as coisas estavam prestes a mudar. Hope City estava se preparando para contra-atacar. O plano deles, despachar esquadrões dispersos de guerreiros para caçar postos avançados inimigos ao redor da área. O general deixou bem claro que isso não era um exercício de treinamento, era guerra. A primeira tarefa deles era explorar, obedecer a cada comando e sobreviver. Enquanto o grupo se aventurava na selva, Tang deixou de lado as gentilezas. Ele declarou abruptamente que levaria os terceiros colocados mais fundo no território inimigo ele mesmo. O resto, eles teriam que descobrir sozinhos. Feng protestou, argumentando que era arriscado demais para novatos. Tang não se importou. Ele retrucou que se Feng estava tão preocupado, deveria sair sozinho e provar seu valor em vez de se exibir na frente de alunos mais fracos. Feng rebateu, dizendo que era a primeira vez dele ali. Tang o interrompeu com uma provocação brutal. Se ele era de 3º nível e ainda estava com medo, não tinha motivo para agir superior. Ele lembrou a Feng que seu mentor, Wang, já enfrentava monstros de 4º nível na mesma fase. Tang o chamou de desperdício de talento, uma decepção, e disse que não tinha intenção de reconhecer Feng até que ele mostrasse do que realmente era feito. Ele o lembrou.
O propósito de um guerreiro é servir à humanidade. Os olhos de Feng brilharam com determinação. Ele jurou que não tinha medo de morrer, se isso significasse cumprir seu dever. Tang simplesmente ergueu uma sobrancelha, disse para ele provar, e marchou com o resto da equipe, deixando Feng sozinho com algo a provar. Mais tarde, enquanto o grupo se movia cautelosamente sob as instruções do guia, Nunzi de repente percebeu que algo, ou mais precisamente, alguém estava faltando. Ela olhou ao redor e apontou que Feng não era visto há algum tempo. Os outros pararam, então caiu a ficha. Feng Ping tinha desaparecido novamente. Enquanto isso, em sua missão solo não intencional, Feng estava navegando por um terreno desconhecido quando um habitante da caverna saltou dos arbustos com a graça de um NPC de Assassin's Creed de baixo orçamento. Feng mal conseguiu sacar sua arma antes que a criatura recuasse para a grama alta como um Pokémon tímido. Mantendo-se alerta, Feng sintonizou-se com as menores mudanças no ar e disparou uma rajada de energia que vaporizou a criatura com um único tiro certeiro. Ao se aproximar do cadáver, ele notou quão estranhamente humano ele parecia. Um olhar para a placa de identificação confirmou isso. Era de Taiman City. Sem hesitar, Feng arrancou uma pedra de energia do corpo e começou a recuar. Foi quando o problema apareceu. 3 guerreiros emergiram das sombras, claramente investigando a confusão. Um deles inclinou a cabeça ligeiramente na direção de Feng. Esse único movimento dizia tudo. Eles o haviam avistado. Sem esperar por um cumprimento amigável, o trio sacou suas armas e avançou. O primeiro ataque de Feng foi desviado como uma toalha molhada. Então ele fez o que qualquer pessoa sensata faria. Ele se virou e disparou, saltando entre as árvores como um esquilo cheio de cafeína. Apesar de alguns golpes aéreos chamativos, nenhum de seus ataques acertou. Percebendo que seus socos não estavam atingindo, Fang concentrou energia nas pernas, trocando força bruta por velocidade máxima. De volta ao acampamento, o reitor e os outros já estavam ficando nervosos com a ausência de Fang, temendo o tipo de confusão em que ele poderia estar envolvido. De volta à selva, Fang conseguiu despistar seus perseguidores, por pouco. Ele se encostou em uma árvore para recuperar o fôlego quando o universo decidiu que ainda não tinha terminado de mexer com ele. Em seu caminho estava uma criatura enorme, parte raposa, parte leopardo e totalmente aterrorizante. Seu pelo dourado brilhava sob a luz fraca, e não era outro senão o rei da astúcia, Lin. Antes que Fang pudesse piscar, os 3 guerreiros reapareceram e tentaram uma emboscada desesperada de cima. Mas no momento em que avistaram Lin, deram meia volta completa. Infelizmente para eles, não foram longe. A astuta criatura drenou sua energia em segundos, então lentamente voltou seu olhar predatório para Fang. Justo quando Fang estava se preparando para uma despedida emocionada da vida, a criatura apenas o cheirou. Foi então que Fang percebeu que o cheiro da pedra de energia verde deve ter chamado a atenção dele. Em puro instinto de sobrevivência, ele lançou a pedra o mais longe que pôde. A raposa engoliu-a inteira. Vitória? Não exatamente. Assim que Fang começou a comemorar em sua mente, a raposa voltou e começou a drenar sua energia de qualquer maneira. Muito mais rápido desta vez. Em outro lugar, o reitor estava vasculhando a floresta com crescente temor. Ele rezava para que Fang não tivesse se aventurado na toca de Lin. Aquela criatura, perigosamente perto de romper para o 8º nível, era um pesadelo prestes a acontecer. Então, do nada, a raposa simplesmente parou. Ela bocejou, caminhou de volta para seu local favorito de soneca e se jogou como se nada tivesse acontecido. Fang, agora completamente sem energia e com menos 14 milhões de pontos de artes marciais, correu para fora da zona de perigo, mas não sem antes prometer à besta que voltaria com refeições mais saborosas da próxima vez. Assim que ele saiu do território, deu de cara com mais 4 guerreiros. Sem tempo para conversar, Fang deu meia volta e os atraiu diretamente para o território da raposa. Mais uma vez, Lin os devorou como aperitivos, e Fang fez outra fuga alucinada. Mais tarde, Fang encontrou um novo grupo de guerreiros. Esses caras pareciam diferentes. O totem que carregavam desencadeou algo na memória de Fang. Ele suspeitava que eles poderiam estar planejando um ataque à Cidade da Esperança. Com a urgência aumentando, ele decidiu voltar e soar o alarme. Mas para isso, ele tinha que passar pelo território de Lin mais uma vez. Quando voltou, encontrou a besta ainda descansando, tendo acabado de devorar seu último lote de petiscos. Sem outra opção, Fang ficou ali e deixou a raposa começar a drenar sua energia novamente. Enquanto olhava ao redor, ele notou uma manopla perto de um dos soldados caídos. Ele levantou e perguntou educadamente ao rei se poderia ficar com ele, sabe? Para trazer ainda mais presas deliciosas depois. Para sua surpresa, a manopla adicionou incríveis 6 milhões de pontos ao seu sistema. Foi quando teve um momento de iluminação. Talvez coletar esses itens pudesse fazê-lo subir de nível ainda mais rápido. Com um aceno mental de Lin, Fang disparou novamente, transformando efetivamente a raposa aterrorizante em sua própria fazenda de experiência pessoal. De volta à base, sua mentora Liu chegou e imediatamente percebeu que sua aluna estrela não estava em lugar nenhum. Assim que ela estava prestes a perder a cabeça, Tang interveio e lembrou-a de que a crise atual com a cidade de Tianmen era a prioridade maior. Mas antes que a discussão pudesse realmente explodir, alguém gritou e todos se viraram para ver Fang correndo em direção a eles a toda velocidade, gritando por socorro, como se suas calças estivessem pegando fogo. Sem hesitação, Tang entrou em ação, interceptando os guerreiros de 5º nível que o perseguiam. O líder inimigo, percebendo que estava em desvantagem, usou seus próprios homens como isca e tentou fugir. Tang não estava disposto a aceitar isso. Ele alcançou o cara, deu-lhe uma surra e deixou-o mancando com mais rachaduras do que um vaso quebrado. Momentos depois, Fang Ping entrou com um sorriso heróico, segurando um maço de medalhas de guerreiro da caverna. Ele anunciou orgulhosamente que não só sobreviveu, como também derrubou um guerreiro de 5º nível de pico.
Liu estava prestes a explodir de raiva com o reitor por ter enviado seu aluno em uma missão tão arriscada, mas quando viu Fang ali inteiro, até ela não conseguiu conter um sorriso. Como se fosse ensaiado, os soldados do exército próximos começaram a cantar o nome de Fang como se ele já fosse uma lenda. E assim, o azarão da equipe de repente se tornou sua estrela em ascensão. Mais tarde naquele dia, enquanto Fang Ping estava sendo remendado como uma figura de ação quebrada, a professora Liu repreendeu-o por arriscar o pescoço como um idiota sedento por batalha. Mas Fang, mestre em mudar de assunto, desviou suavemente a conversa para o que ele tinha visto durante sua fuga apertada. Ele mencionou algo que fez todos congelarem, uma sensação de que a cidade do destino poderia estar caminhando diretamente para um desastre. No momento em que os superiores souberam disso, não hesitaram. Saíram correndo para preparar as defesas como um exercício de incêndio em alta velocidade. Logo depois, soldados se reuniram de toda a base enquanto os instrutores se juntavam em profunda preocupação. Admitiram que estavam seriamente em desvantagem numérica, e desta vez, o velho diretor não interviria para salvar o dia. Seu corpo dourado, antes quase invencível, agora estava por um fio, e usá-lo poderia facilmente custar-lhe a vida. De volta à enfermaria, Sumi deu a notícia a Fang. A guerra havia sido declarada contra o exército subterrâneo. Um clima pesado se instalou na sala, até que Fu entrou com um sorriso, chamando isso de a oportunidade perfeita para subir de nível como nunca antes. Aquele comentário inflamado tirou os outros do desânimo e elevou o moral, mas Liu rapidamente ordenou que Fu recuasse, apontando suas feridas. Fu retrucou, acusando Liu de monopolizar toda a glória como um influenciador sedento por holofotes. Fang, no entanto, recusou-se a ficar de lado. Ele admitiu que estava apavorado com a ideia de morrer, mas ver seus amigos caírem era ainda pior. Se chegasse a isso, ele derrubaria 2 cidades inteiras sozinho. Esse discurso gerou uma pausa logo antes de Liu lhe dar uma dose de realidade. O campo de batalha estava repleto de monstros nascidos do abismo, classificados em 8º e 9º. Isso não era um jogo. Ainda assim, Fang pediu a Yang Si um punhado de pílulas de rejuvenescimento e as engoliu como se fossem doces. Enquanto examinava sua arma quase destruída, Fang recebeu uma visita surpresa do capitão, que lhe jogou uma lâmina crescente de classe B, recuperada de um dos inimigos que Fang havia destruído pessoalmente. Com o equipamento melhorado em mãos, todos começaram a se armar assim que os reforços começaram a chegar pelo portal. Ao mesmo tempo, Fang percebeu algo sombrio. Seu corpo havia sofrido danos demais para se curar completamente. Sua única esperança agora era almejar o corpo dourado de 8º nível, como o diretor havia feito uma vez. Esse pensamento acendeu uma chama dentro dele. Ele fixou os olhos em seu próximo objetivo, alcançar o Sr. Wang após o avanço. Mais tarde, na sala de reuniões, Qin não perdeu tempo se gabando de ser um dos 2 de 3º nível convocados como reforço. A reunião de batalha começou com Tang explicando o alvo. Shaoli tentou se voluntariar, mas o grandalhão imediatamente o calou. Sua força, embora impressionante, não significava nada aqui. Isso não era uma luta de treino. Era guerra, e eles teriam que seguir ordens como um relógio. Quando os soldados trouxeram 2 baús enormes cheios de pedras de recuperação de energia, um chifre de guerra de repente ressoou no ar. O tempo para a conversa havia acabado. No campo de batalha, guerreiros das cavernas já estavam espalhados, à espreita como insetos antes de uma tempestade. O general deu a ordem. Era a hora da humanidade contra-atacar. Todos abriram suas pedras de energia como bastões luminosos em uma rave. E o caos no ar explodiu instantaneamente. O céu se iluminou enquanto os lutadores se enfrentavam no meio do voo. Homens das cavernas assustadores e contorcidos começaram a escalar paredes como homens-aranha demoníacos. Foi então que Xiao Wen e Xialai mergulharam na briga, usando todo o seu treinamento. Simultaneamente, Yang Ti e sua mentora Bai lutaram lado a lado como se tivessem nascido para sincronizar. Enquanto Fang e Fu provaram que não eram mais apenas personagens de fundo, eles se tornaram uma dupla principal. Os 2 ficaram de costas um para o outro, cortando um enxame com precisão cirúrgica, até que um inimigo de 4º escalão os emboscou de repente. Antes que as coisas ficassem feias, Qin interveio com seu sorriso habitual, dizendo ao Brutamontes para escolher uma luta adequada. O inimigo aceitou e ficou sério, mas Qin tinha truques. Ele casualmente lançou sua espada para o céu, socou o homem das cavernas com tanta força que ele esqueceu sua infância, e observou enquanto o inimigo caía perfeitamente na lâmina em queda, sendo espetado como carne em um espeto. Enquanto isso, os soldados ativaram as balistas, lançando enormes dardos que eliminaram inimigos de baixo nível e dizimaram as linhas de suprimento inimigas. Os instrutores devastaram as fileiras intermediárias como bolas de demolição, empurrando o general adversário ao limite. Enfurecido, ele avançou diretamente contra Wu. Agora as coisas ficaram instáveis. Os melhores lutadores estavam começando a ceder sob a pressão, claramente superados por inimigos mais fortes. Enquanto a equipe de comando procurava opções, alguém sugeriu usar o canhão de energia, mas a ideia foi imediatamente descartada. Uma única explosão custaria milhões em recursos, e usá-la agora poderia significar ruína financeira. Hope City estava à beira do colapso. Foi quando Fang avistou o general inimigo dominando impiedosamente Wu, e um por um, as elites da humanidade começaram a cair. Fang fez um movimento para entrar na luta, mas Qin o segurou, dizendo que no nível atual deles, seriam nada mais que bucha de canhão. Nesse momento, um ataque mortal mirou na professora Lu, mas no último segundo possível, ela foi salva por um golpe inesperado de um grupo misterioso. Aconteceu que era ninguém menos que o ex-diretor e seu bando de antigos durões. Segundos depois, Han Qiu e a equipe do torneio também chegaram, entrando na batalha como se nunca tivessem saído.
Sem tempo para cumprimentos, os veteranos experientes invadiram, ansiosos para lutar. Os estudantes, animados pelos reforços, avançaram na briga com nova energia. O diretor, sempre dramático, arrancou seu próprio braço como se fosse uma tampa de garrafa e lançou insultos sobre a mãe do general inimigo, afirmando que ela parecia um troll à luz do dia. Enfurecido, o Homem-Besta brotou outro braço e respondeu cortando as gloriosas tranças do velho. Então ele lançou uma barragem de explosões de energia pelo campo, eliminando mais soldados e forçando o diretor a repensar sua estratégia. A batalha já se arrastava por muito tempo, e cada segundo que passava significava mais mortes. Recusando-se a deixar a próxima geração cair, o velho se energizou, entrando no modo Ultra Instinto. Sua aura dourada brilhou mais do que nunca enquanto ele enfrentava o general inimigo de frente. O Homem-Besta subiu aos céus, preparando-se para lançar seu ataque final devastador, mas o diretor não vacilou. Ele declarou que não havia cultivado seu corpo dourado apenas para morrer como um personagem de fundo. Então, com tudo o que lhe restava, ele avançou e liberou sua técnica final. A explosão resultante atravessou as forças inimigas, eliminando quase metade do exército deles em uma única e gloriosa explosão. Os guerreiros da caverna, atordoados e abalados, começaram a recuar, e à medida que a poeira assentava, o campo de batalha ficou estranhamente silencioso. Todos ficaram paralisados, percebendo que o lendário velho tinha dado tudo de si. Essa seria a última vez que o veriam, e é aí que a série termina. Mas antes de terminar, um agradecimento ao senhor. But before ending this, shout out to Mr. P. Polito for always showing up first like a true MVP. E se você está tão empolgado quanto eu, inscreva-se e ative o sininho. Deixe-me saber suas teorias mais loucas nos comentários e prepare-se. Da próxima vez vai ser um caos absoluto.